Você sabia que é possível sair das dívidas sem ter educação formal, sem experiência alguma, e mesmo assim conquistar o seu primeiro milhão? Tudo isso em menos de um ano? Parece loucura, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu era um fracasso completo, endividado, infeliz, doente, ganhando apenas cerca de 4.600 euros por ano, enquanto devia quase 6.900 euros. Eu mal conseguia pegar emprestado 2 euros para abastecer o carro. E mesmo assim, em apenas 12 meses, eu já estava faturando cerca de 186 mil euros por ano. Em 5 anos, ultrapassei 1 milhão de euros anuais com uma empresa de limpeza que criei sem nenhuma experiência. Agora me diga, você realmente acredita que está preso para sempre no lugar onde está agora? Ou está apenas esperando alguém mostrar como sair dessa situação? Então, me ouça com atenção. Porque se você aplicar o que vou te mostrar, sua vida pode mudar tão rápido que até seus amigos vão estranhar. A coisa mais difícil de aceitar no começo foi perceber que toda a minha vida estava controlada por uma imagem que eu nem sabia que carregava. Eu achava que era azar, que o mundo era injusto, que as coisas só davam certo para quem já tinha dinheiro, diploma ou os contatos certos. Mas a verdade é que eu estava preso dentro de uma caixa invisível. Uma imagem de mim mesmo que dizia: você não é suficiente. E eu acreditava nisso sem questionar. Você já se sentiu assim? Como se sempre faltasse algo em você para merecer uma vida melhor? Eu cresci acreditando que era uma pessoa comum, limitada, sem grandes chances. A escola reforçou isso, os empregos reforçaram, e as dívidas gritavam isso todos os dias. Eu ganhava cerca de 4.600 euros por ano e devia quase 7.000 euros. Era como correr atrás da própria sombra, e toda vez que eu tentava sair do buraco, algo me puxava de volta. Até o dia em que alguém olhou nos meus olhos e disse: Bob, por que você não muda seus resultados? Parece uma pergunta simples, mas nunca tinha passado pela minha cabeça, porque lá no fundo eu nem sabia que era possível. Mudar meus resultados exigia primeiro mudar minha imagem interna. E para isso, precisei entender que a mente funciona como um projetor de cinema. A imagem que você carrega dentro de si é o filme que será projetado na sua vida. Se você acha que não é bom o suficiente, o mundo inteiro vai se organizar para confirmar essa crença. E sabe o que é mais assustador? Essa imagem foi colocada aí sem que você percebesse. Pelos seus pais, professores, vizinhos, experiências ruins, traumas. Você não escolheu, mas está vivendo os efeitos disso até hoje. Quando entendi isso, foi como se alguém tivesse acendido a luz. Percebi que ninguém vive acima da imagem que carrega de si mesmo. Ninguém. Não importa se você trabalha mais, estuda mais, faz tudo certo. Se no fundo você ainda acredita que não é capaz, o sucesso sempre vai escapar pelas suas mãos. É por isso que tanta gente vive cansada, frustrada, achando que o problema é falta de tempo ou oportunidade. Mas não é. É a autoimagem. E enquanto isso não mudar, nada muda. Muita gente me pergunta: Bob, por onde eu começo? E eu sempre digo: comece olhando para dentro. O que você realmente acredita sobre si mesmo? Você se vê como alguém capaz de ganhar 1 milhão de euros? Ou isso ainda parece coisa de outro mundo? Posso garantir. O primeiro milhão não aparece na sua conta bancária. Ele aparece na sua mente. E se você nunca conseguir visualizar isso claramente, sentindo como se já fosse real, não vai atrair essa realidade. Você já percebeu como pessoas que acreditam em si mesmas conseguem fazer coisas que, para a maioria, parecem impossíveis? Conheci uma jovem chamada Mikey. Quando começou a trabalhar com a gente, ela era babá. Não tinha experiência, não tinha formação empresarial, não tinha contatos. Mas tinha uma coisa: curiosidade e disposição para aprender. Um dia, durante um seminário, ela me viu lendo um livro complexo sobre ciência mental. Perguntou o que era e eu entreguei o livro para ela. Pouco tempo depois, ela já devorava tudo o que podia ler. Anos depois, essa mesma jovem se tornou diretora de operações de uma empresa internacional. Como isso aconteceu? A imagem que ela tinha de si mesma mudou, e o mundo inteiro mudou com ela. A maioria das pessoas
ainda vive prisioneira da imagem que herdou dos outros. Isso gera um ciclo de medo, insegurança e baixa autoestima. Você olha para sua conta bancária vazia e acha que ela define quem você é. Olha para um currículo sem formação e acha que isso é um obstáculo. Mas e se eu te dissesse que os maiores empresários, inventores e até líderes que mudaram o mundo enfrentaram exatamente esses mesmos sentimentos no começo? A diferença é que eles decidiram reescrever a própria imagem. Eles decidiram que não aceitariam mais a versão que o mundo lhes impôs. Cientificamente, isso é explicado pelo conceito de autoesquema. O cérebro humano cria um mapa mental de quem você é, baseado em experiências passadas e repetições. Esse mapa determina suas decisões, seu comportamento e até o que você acredita ser possível. Em um estudo realizado pela Universidade de Stanford, pesquisadores descobriram que, quando uma pessoa visualiza consistentemente uma nova versão de si mesma, com emoção e clareza, o cérebro começa a modificar sua estrutura neural, como se começasse a aceitar essa nova imagem como real. Isso não é misticismo, é neurociência. Aqui está algo que ninguém nunca contou para você. Sua mente não distingue entre o que é real e o que é fortemente imaginado. Se você começar a se visualizar como um milionário todos os dias, com todos os detalhes, como você se veste, onde mora, como se sente, seu cérebro começará a aceitar isso como verdade. E é aí que a mágica acontece. Suas atitudes mudam, suas palavras mudam, sua energia muda. E como consequência, seus resultados mudam. Mas claro, a maioria das pessoas não faz isso. Por quê? Porque parece bobo, muito simples. Mas deixa eu te perguntar, o que é mais bobo? Visualizar a vida dos seus sonhos todos os dias? Ou passar mais 10 anos frustrado no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, esperando que algo mude magicamente? Você precisa decidir agora qual história vai continuar contando para si mesmo. A do fracasso inevitável ou a da transformação possível? Pegue um papel e escreva com todas as letras: essa é a nova imagem que eu tenho de mim. E repita isso até seu cérebro aceitar como verdade. Talvez você ache que isso não vai funcionar. Talvez pense: isso é muito diferente do que eu conheço. Eu entendo. Eu também resisti no começo. Mas sabe o que me fez continuar? Eu vi que a alternativa era continuar sendo aquele homem quebrado, frustrado, correndo atrás de cerca de R$ 4 para pôr gasolina. E aquilo eu já conhecia bem demais. Então, a escolha é sua. Ou você alimenta a imagem do fracasso todos os dias, sem perceber, ou começa hoje mesmo a plantar a imagem do sucesso, da abundância, da liberdade. Porque o seu primeiro milhão, algo em torno de R$ 900 mil, já existe. Ele só está esperando que você se torne a pessoa que acredita merecer recebê-lo. Uma das maiores ilusões que mantém as pessoas presas onde estão é a ideia de que precisam esperar pelas condições perfeitas. Esperar ter o dinheiro, esperar ter tempo, esperar o alinhamento dos fatores externos, que na prática quase nunca acontece. E sabe qual é o resultado disso? A maioria simplesmente nunca começa. Elas vivem dizendo: assim que eu tiver dinheiro, eu faço. Assim que der tempo, eu começo. Quando tudo se acalmar, eu me organizo. Mas o tempo passa e nada muda. A verdade é que você não precisa de tudo isso que acha que precisa. O que você precisa é decidir. A decisão vem antes da circunstância. Sempre. Quando comecei a limpar escritórios, não foi porque eu tinha capital, experiência ou segurança. Eu só tinha uma ideia e a vontade de mudar. Estava disposto a fazer qualquer trabalho honesto que me colocasse em movimento. E foi exatamente isso que fiz. Peguei um balde e uma vassoura e fui atrás de contratos, um por um. E sabe o que descobri? Que o universo não responde ao medo, ele responde à ação. Quer saber por que a maioria das pessoas fica travada? Porque elas ainda tentam viver a nova vida com a mentalidade da antiga. Dizem que querem crescer, mas continuam pensando como alguém limitado. Dizem que querem ser livres, mas continuam pedindo permissão para mudar. Esperam que a motivação apareça como se fosse uma visita surpresa. Mas a motivação não é algo que vem primeiro. Ela é consequência da ação.
Eu vejo isso o tempo todo. Pessoas cheias de potencial, mas que hesitam diante da oportunidade. Elas dizem, e se não der certo? Mas poucas perguntam, e se der certo? Já pensou nisso? E se der certo? E se esse projeto que está na sua mente for o começo de tudo? E se essa decisão que você está evitando for exatamente o ponto de virada que você precisava? Janice é um exemplo perfeito disso. Uma mulher comum, sem grandes recursos, sem herança, sem carta na manga. Mas ela fez o que quase ninguém tem coragem de fazer. Ela agiu, reconheceu uma oportunidade, mesmo quando parecia arriscada. Ela foi em frente, não porque era fácil, mas porque sabia o que queria. Hoje é uma das maiores líderes do marketing de rede do mundo. Ela não estava no lugar certo na hora certa. Ela criou a hora certa a partir da decisão certa. As oportunidades não aparecem prontas, embaladas, com etiqueta de seguro. Elas chegam disfarçadas de trabalho, incerteza, desafio. E a maioria foge disso. Foge da responsabilidade de assumir a própria grandeza. Mas você não está aqui para esconder a sua luz. Você está aqui para crescer e se expandir. E a expansão só acontece quando você realmente se compromete com aquilo que deseja. Deixe eu te contar algo que aprendi estudando os níveis de vibração e consciência. Tudo no universo está em movimento. Tudo vibra em uma frequência específica. Isso não é misticismo, é ciência. Quando você decide algo com intensidade, sua frequência muda e você começa a atrair coisas diferentes. Mas enquanto continuar vibrando escassez, dúvida e medo, é isso que vai voltar para você. A decisão é o ponto de virada entre a vida que você tem e a vida que deseja. É uma decisão real, inegociável. Não é aquele tipo de decisão morna do tipo vou tentar ou vou ver no que dá. É a decisão que você sente no peito, que queima por dentro, que te faz levantar mais cedo, estudar depois do trabalho, enfrentar o desconforto sem tirar os olhos do objetivo. E sabe o que acontece depois? O universo começa a responder. Pessoas que você nunca imaginou aparecem. Portas que estavam fechadas se abrem. Novas ideias surgem, mas nada disso acontece antes da decisão. E é aí que muitos erram. Eles esperam o universo se mexer primeiro, mas é você quem precisa dar o primeiro passo. E não importa se ele é pequeno. O importante é que ele seja real, com intenção. Muita gente pergunta, como eu sei se é o momento certo? Eu respondo, o momento certo não existe. O que existe é você decidir que o momento é agora. Você acha que eu me sentia pronto quando saí do corpo de bombeiros para abrir uma empresa de limpeza? Eu tinha dívidas, não tinha educação formal. E o único conselho que recebi foi, leia esse livro todos os dias. E eu li. Eu acreditei. Não porque já era possível, mas porque decidi tornar possível. Você não precisa esperar a sua realidade mudar para mudar sua atitude. É a sua atitude que muda a realidade. É o movimento interno que transforma o externo. E se você ainda está esperando ter tudo para começar, deixa eu te dizer algo que pode mudar sua vida. Você já tem o suficiente para dar o próximo passo. E é só isso que importa agora. Sua história não começa quando tudo estiver perfeito. Ela começa quando você decide que basta esperar, que basta sobreviver e que é hora de viver com propósito, com direção, com coragem. Porque o tempo está passando. E se você continuar esperando, um dia vai olhar para trás e perceber que o maior erro que cometeu foi não ter começado quando tudo dentro de você já pedia por isso. Então eu te pergunto, o que você está esperando para agir? Se você realmente quer mudar sua vida, comece de onde você está, com o que você tem agora. Não são as circunstâncias que determinam o sucesso. É a decisão. E você está tomando essa decisão neste exato momento, mesmo que em silêncio. Você já se perguntou por quê? Mesmo depois de decidir mudar de vida, começar algo novo, finalmente agir, as coisas parecem voltar ao mesmo lugar. Como se existisse uma força invisível puxando você de volta para o antigo padrão. Isso tem um nome. Não é azar. É paradigma. E enquanto você não entender o que isso é, e mais importante, como superá-lo, você vai continuar preso no mesmo ciclo, se esforçando muito
e avançando pouco. O paradigma é como um programa instalado em sua mente subconsciente. Um sistema automático que determina como você pensa, como reage, quanto dinheiro acha que merece ganhar, que estilo de vida acredita que pode ter. E o mais assustador é que esse sistema foi instalado sem sua permissão. Ele foi criado pela forma como você foi educado, pelas crenças dos seus pais, pelos medos que você herdou, pelas experiências da sua infância e juventude. A maioria das pessoas vive a vida inteira guiada por esse sistema sem nem saber que ele existe. Quando comecei a mudar, pensei que bastava estudar, aplicar o que aprendia e trabalhar duro. E no começo parecia funcionar, mas logo percebi que repetia os mesmos erros, sabotava os mesmos resultados, caía nos mesmos buracos. Era como tentar correr com uma corda amarrada no tornozelo. Só depois de muito tempo percebi. Eu não precisava apenas de conhecimento. Eu precisava mudar meu paradigma. E isso, meu amigo, exige muito mais que esforço. Exige consciência. Você já tentou ganhar mais dinheiro e, de repente, ficou doente? Teve um imprevisto ou sabotou uma oportunidade que estava em suas mãos? Isso é o paradigma defendendo seu território. Ele foi criado para manter você exatamente onde está. Ele não gosta de mudança. Foi projetado para manter você seguro, mesmo que essa segurança custe seus sonhos. Ele diz, não vai dar certo, é arriscado, melhor não tentar. E o pior, ele fala com a sua voz, com o seu tom, usando a sua lógica. E você acredita. O dia em que percebi que meu paradigma estava no comando da minha vida foi um verdadeiro choque. Eu estava em Londres, saindo do Playboy Club, após uma noite de gastos irresponsáveis. Naquela época, eu ganhava cerca de R$300 mil por mês, mas me sentia um impostor, vazio, inquieto. E no meio daquele turbilhão mental, uma pergunta me parou. Como fui de alguém falido e sem perspectivas para tudo isso, e ainda assim me sinto perdido? Foi naquele instante que entendi que o problema não estava no mundo ao meu redor, mas sim dentro de mim. Levei mais de 9 anos para descobrir o que realmente havia acontecido comigo. Estudei com obsessão. Li todos os grandes autores, mergulhei na Bíblia, no Bhagavad Gita, no Alcorão, na ciência da mente e na física quântica, até que um dia finalmente compreendi. A transformação aconteceu quando meu paradigma começou a mudar. Não foi sorte, não foi coincidência. Foi uma mudança profunda na estrutura mental. E só consegui isso por meio da repetição diária de novas ideias. Eu estudava todos os dias, lia os mesmos livros dezenas de vezes, escrevia afirmações, visualizava a mim mesmo vivendo a vida que desejava, mesmo quando tudo ao meu redor parecia gritar o contrário. A ciência confirma isso. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro humano é maleável. Ele se modifica conforme padrões repetitivos de pensamento e comportamento. Mas existe uma resistência natural à mudança, porque o cérebro é programado para economizar energia. Ele prefere o que é familiar, mesmo que esse familiar seja pobreza, frustração ou mediocridade. Por isso, mudar o paradigma é como reprogramar um software antigo. Você precisa insistir, repetir, se envolver emocionalmente com a nova imagem de quem deseja ser. O erro da maioria das pessoas é tentar mudar apenas no nível consciente. Elas assistem a um vídeo inspirador, leem um livro, fazem uma meta, mas não acessam o subconsciente. E é no subconsciente que o paradigma vive. Ali moram as verdades que você carrega sobre dinheiro, merecimento, sucesso e fracasso. É ali que a mudança precisa acontecer. Como mudar isso na prática? De 2 formas: repetição consciente e impacto emocional. Eu escolhi a repetição. Ouvia os mesmos áudios todos os dias, às vezes centenas de vezes. Lia os mesmos trechos, repetia as mesmas afirmações, até que aquela nova verdade começou a substituir a antiga. Era como derrubar uma parede, tijolo por tijolo. A cada dia que persistia, aquela nova imagem ficava mais forte e a antiga mais fraca. É um processo, não é mágica. Mas é certo, você vai perceber quando o paradigma começar a ceder, porque você começará a agir diferente.
Vai dizer não ao que antes te dominava. Vai se afastar de amizades que só reforçam sua antiga identidade. Passará menos tempo explicando seus sonhos e mais tempo realizando-os. Sentirá que a mudança já aconteceu, mesmo antes de se manifestar no mundo material. Mas atenção, o paradigma vai resistir. Vai tentar te puxar de volta. Usará suas emoções contra você. Trazerá dúvidas, medo, vontade de desistir. E é aí que entra a disciplina. Disciplina é dar uma ordem para si mesmo e obedecer, mesmo sem vontade, mesmo sem ver resultados, mesmo quando tudo parece igual. Nesse momento você está vencendo o velho programa, e se continuar tudo muda. Muitas pessoas me dizem, Bob, tentei mudar, mas voltei ao ponto de partida. Eu pergunto, por quanto tempo você tentou? Geralmente respondem, 1 semana, 10 dias. Isso não é tempo suficiente. O paradigma está aí há décadas. Você não vai desmontá-lo em 1 semana. Mas se comprometer e fizer disso um estilo de vida, ele não terá escolha senão ceder. Então, se quer mudar sua realidade financeira, sua vida pessoal, sua relação com o sucesso, comece mudando o sistema que controla tudo isso. Observe seus padrões, reescreva suas crenças, reeduque sua mente todos os dias, porque não é o mundo que precisa mudar, é você. E quando você muda, o mundo não tem outra opção a não ser refletir essa transformação. Durante muitos anos, acreditei que precisava de uma série de pré-requisitos para mudar de vida. Um plano perfeito, contatos influentes, sorte. Mas depois de transformar completamente minha realidade e ver centenas de outras pessoas fazendo o mesmo, entendi uma coisa que virou a chave. O que você realmente precisa é querer. Mas não querer apenas de boca. Não dizer, quero ser rico e continuar vivendo como se fosse impossível. É querer com tudo o que tem. Com a mente, com o coração, com o corpo. É uma decisão tão forte que se transforma em energia, e essa energia muda tudo ao seu redor. A maioria das pessoas ainda confunde desejo com intenção. Dizem que querem, mas agem como se não quisessem tanto assim. Desejam uma vida próspera, mas elas não abrem mão dos hábitos que as mantêm paradas no mesmo lugar. Querem liberdade, mas continuam se escondendo atrás de desculpas. Querem sucesso, mas morrem de medo do julgamento dos outros. O verdadeiro querer é diferente. Ele te impulsiona, ele te consome. Ele te arranca da cama pela manhã com um fogo que nunca se apaga. E se você ainda não sentiu isso, talvez não esteja querendo o suficiente. Andrew Carnegie disse a Napoleon Hill, ninguém está pronto para algo até acreditar que pode tê-lo. Esse foi um dos ensinamentos mais poderosos que já encontrei. Porque não basta desejar. É preciso acreditar que aquilo já é possível para você. E acreditar nesse nível não é só um exercício mental. É um estado de espírito. É quando você sente no fundo do peito que aquilo já é real, mesmo que ainda não esteja diante dos seus olhos. É quando você age como se aquilo já tivesse acontecido. É quando você para de duvidar e começa a viver como se a conquista fosse inevitável. Muita gente me pergunta, Bob, como eu desenvolvo essa crença? E eu respondo com sinceridade. Você vai ter que reprogramar sua mente. Vai precisar ler, repetir, visualizar, declarar, até que a nova crença substitua a antiga. Vai precisar viver a imagem do futuro todos os dias, como se fosse o presente, porque é isso que cria coerência entre seus pensamentos e sua vibração. E quando há coerência, o universo responde. Lembro perfeitamente do dia em que escrevi em um pedaço de papel, vou construir uma empresa que atenda o mundo todo. Naquele momento, eu era apenas um ex-bombeiro atolado em dívidas, sem formação nem currículo impressionante. Mas eu escrevi porque queria. E não só queria, decidi que seria aquilo, custasse o que custasse. E sabe o que aconteceu? Anos depois, minha equipe me ligou dizendo, entramos oficialmente em todos os países do mundo. Aquela imagem se concretizou. Não por acaso, mas porque segurei firme essa ideia dentro de mim por anos, até que ela ganhasse forma. Não importa onde você esteja agora. Não importa se você está quebrado, sozinho, desanimado. Se você realmente quer,
e essa vontade queima dentro de você a ponto de te mover todos os dias, então você vai conseguir. Porque o verdadeiro querer encontra o caminho. O verdadeiro querer atrai as pessoas certas, as ideias certas, os momentos certos. E o mais importante, o verdadeiro querer transforma você na pessoa capaz de realizar aquilo. Sei que talvez você já tenha tentado antes, talvez tenha falhado, talvez já tenha ouvido pessoas rindo dos seus sonhos ou até zombando de você. Eu entendo, já passei por isso. Ouvi gente dizendo que eu estava maluco, que era impossível, que eu sonhava alto demais. E por um tempo acreditei neles. Mas em algum momento decidi que minha voz precisava ser mais forte que a deles, que meu querer precisava gritar mais alto que o medo. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Você não precisa pedir permissão para querer, não precisa justificar seu sonho para ninguém. Você só precisa querer. De verdade, intensamente, sem reservas. E quando esse querer for mais forte que suas desculpas, mais forte que seus medos, mais forte que sua história antiga, então você vai começar a se mover numa direção totalmente nova. O querer é a semente, a decisão é o solo, a disciplina é a rega e o resultado é a colheita inevitável. Mas tudo começa com esse fogo interno, esse basta que nasce dentro de você. E se você sente que esse basta já está chegando, que não dá mais para viver aquém do seu potencial, então agora é a hora. Não amanhã, agora. Porque a cada segundo que você adia seu futuro, o medo cresce. Mas a cada segundo que você se compromete com ele, o medo diminui. Você precisa de uma coisa só: querer de verdade. E se você já sente isso no peito agora mesmo, então está mais perto do que imagina. Porque o seu querer é o começo de tudo. Tudo o que existe no mundo, tudo o que alguém criou em algum momento, começou exatamente assim, com um simples, profundo e poderoso "eu quero". E se tem uma coisa que quero que você leve daqui hoje, é essa: tudo começa dentro de você. O primeiro milhão, a transformação pessoal, a vida que você realmente deseja, nada disso acontece lá fora antes de acontecer aqui dentro. Quando você muda a forma como se vê, como decide, como acredita, o mundo inteiro muda ao seu redor. Não porque o mundo muda sozinho, mas porque você se torna alguém diferente. Alguém que atrai, que realiza, que transforma. Agora, se isso fez sentido para você, e se você sentiu algo começar a se mover aí dentro, então está pronto para subir mais um degrau. O próximo vídeo que aparece na sua tela vai te levar ainda mais longe. É mais um passo nessa jornada de sabedoria e crescimento que vai te tornar 1% melhor do que você é agora. E esse 1% faz toda a diferença, acredite. Obrigado por estar comigo até aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Vamos juntos!